Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Rocha, CEO da TwoGrow, e hoje vamos conversar sobre a matriz da ambição na inovação, uma ferramenta muito interessante que pode orientar atividades de inovação tanto fechada quanto aberta nas empresas. Antes de mais nada, eu queria deixar uma coisa muito clara, pessoal. Toda e qualquer empresa, seja do segmento mais inovador, seja da economia mais tradicional, empresas que estão indo bem no mercado, sobrevivendo mesmo com pandemia do Covid, que estão prosperando, todas essas empresas, em alguma medida, elas inovam. Mesmo que sejam empresas mais tradicionais, que não usem aquele vocabulário tão descolado das startups ou dos ecossistemas de inovação, o fato é que elas sim praticam inovação. E mesmo que não seja de uma forma tão sistematizada ou organizada. Mas é fundamental reconhecermos isso. Em tempos de globalização, em qualquer mercado, é fato consolidado que a competitividade entre as empresas também alcançou um nível mundial. Ou seja, o concorrente da sua empresa pode estar a uma quadra ou a um mundo de distância. Então, a inovação passou a ser uma obrigação de toda e qualquer empresa, porque certamente o seu concorrente está inovando. Agora, muitas empresas ainda não têm práticas de inovação sistematizadas ou mais organizadas. E, para que essas práticas sejam eficientes e eficazes, é necessário organizá-las. Então, para criar um sistema de inovação, é necessário pensar naquela inovação feita dentro de casa, a inovação fechada, com laboratórios, com práticas internas, usando as suas próprias equipes, mas somando com a inovação feita com parceiros fora da empresa. A empresa precisa se abrir para os ecossistemas de inovação e com isso cria-se também a inovação aberta. Agora, muitos gestores e gestoras podem estar se perguntando: por onde eu começo? Você deve começar analisando a maturidade da sua empresa nas práticas de inovação. Você precisa saber onde a sua empresa está. Se ela é mais organizada, menos organizada, se a base de conhecimento está registrada e formalizada, se a sua empresa trabalha a propriedade intelectual, se tem orçamento para inovação, se tem processos de busca de inovação e depois de apropriação desse conhecimento na forma de inovações, seja em processos, em produtos ou serviços e por aí vai. Então, antes de sair contratando fornecedores, de fazendo processos de inovação, identifique qual é o nível de maturidade da sua empresa. Isso vai dar uma clareza muito grande para os próximos passos, sim, fundamentais para tornar a sua empresa mais inovadora, mais eficaz, mais eficiente na criação ou na melhoria dos seus processos, produtos ou serviços. Uma vez que a sua empresa identificou o nível de maturidade nas práticas de inovação, é necessário colocar a mão na massa. Com planejamento, obviamente. Fez planejamento, definiu o seu orçamento e começa a se trabalhar a inovação, tanto fechada quanto aberta. E muito bem, e aí começa-se a priorizar e a organizar as frentes de trabalho. Mas quais frentes seriam essas? Eu recomendo muito a matriz de ambição da inovação, criada por Nagy e Tuff, num artigo publicado na Harvard Business Review há alguns anos atrás. É um instrumento simples, mas ao mesmo tempo muito claro, muito rico. O que eles dizem? Que a inovação na sua empresa deve ser dividida em 3 frentes de trabalho. A primeira frente é a frente do core business. Você deve trabalhar inovações que cuidem dos processos internos, dos mercados atuais, ou seja, aquilo que a empresa já faz. Tem uma coisa importante aqui. Estamos falando principalmente de melhoria contínua, ou seja, de melhorar aquilo que a empresa já faz, né? Seus produtos, seus serviços, seus processos e por aí vai. No entanto, existe uma armadilha aqui. A empresa ficar apenas nesse nível da inovação e na sua zona de conforto, no mercado que já conhece, com os produtos e serviços que já se conhecem, com as tecnologias que já são dominadas e por aí vai. E com isso, se ficar somente nesse ponto, a própria inovação fica comprometida. Haverá um baixo nível de inovações no dia a dia. Por isso que é necessário avançar para os 2 outros pontos de inovação que a matriz sugere. Segunda é a inovação adjacente, ou seja, você, na sua empresa, começa a trabalhar inovações que ampliem os mercados, ampliem as tecnologias de uma maneira adjacente, somando aquilo que a empresa já faz. Isso vem diretamente ao encontro com as práticas de inovação aberta. Quando a sua empresa começa a trabalhar com parceiros, a produção dessas inovações de maneira adjacente começa a ser muito mais ágil. Ela começa a ter um time to market cada vez melhor, porque é muito mais
rápido, contar às vezes com uma startup ou com um trabalho de pesquisa aplicada, de uma nova tecnologia, de um novo processo, de um novo produto, que talvez com poucas adaptações se encaixam muito bem ao portfólio da empresa, do que criar alguma coisa do zero. É uma questão, de certa forma, óbvia, que dá mais eficiência, principalmente, ao processo de inovação. Por fim, o que a matriz de ambição na inovação prega é que a empresa não se esqueça de trabalhar uma terceira via de inovação, que é aquela que é transformacional, que vai reinventar os negócios da empresa e efetivamente criar novos mercados para ela. É isso que vai garantir o futuro estratégico da organização. E num mundo globalizado, onde a inovação ela está sendo feita em nível mundial, a sua empresa precisa pensar no futuro de longo prazo. Onde ela estará, com qual mercado ela estará operando, pensando que o seu concorrente certamente está fazendo isso. Então, a inovação transformacional deve ser provocada, sim, com inovação fechada dentro de casa, mas também deve ser trabalhada fora de casa com inovação aberta, procurando aquelas oportunidades de mercado, aquelas novas tecnologias, aquelas novas práticas, novos modelos de negócio que podem efetivamente recriar a empresa, dar grandes saltos de ocupação de mercados. Então a matriz de ambição na inovação é muito útil porque ela orienta os trabalhos de inovação em 3 frentes de trabalho muito bem definidas e que são complementares. Portanto, eu recomendo que você estude mais essa matriz e que, se possível, aplique no dia a dia da inovação da sua empresa. Quando a sua empresa sistematiza os processos de inovação, e aí recomendo novamente a aplicação da matriz de ambição da inovação para organizar as frentes de trabalho, ou seja, desenvolvendo inovação para o core business, principalmente com melhoria contínua, trabalhando com o mercado atual da empresa para explorá-lo cada vez melhor, gerando mais negócios, mas também fazendo inovação adjacente para complementar aquilo que a empresa já faz, ampliar, trazer novos mercados adjacentes também, e por fim as inovações transformacionais que reinventam e preparam a empresa para o futuro. É fundamental que a empresa crie práticas também para a apropriação dessas inovações. Então estamos falando sim de propriedade intelectual, estamos falando de registro de marcas e uma série de outras formas e outros métodos pelos quais a empresa precisa se apropriar do valor das inovações que estão sendo produzidas. Ou seja, é o final do processo e a parte mais importante, desde a capacidade de absorver os conhecimentos, tanto internos quanto dos parceiros, passando pela produção, pelo processo de criar inovação e, por fim, pelo processo de explorar o valor que essas inovações trazem para a empresa, fazendo com que gerem novas receitas, gerem novos mercados, novos clientes.